Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a nossa aula de número 41.1. Olha só, pessoal, estivemos aí caminhando numa jornada, pelo estudo da mecânica, onde nós, a princípio, nos preocupamos com a posição dos corpos, depois com a velocidade com a qual eles se encontravam, depois nós nos preocupamos quais eram as forças que estavam envolvidas na movimentação desses corpos, na quantidade de movimento que eles apresentavam, e por último, nós falávamos a respeito do impulso de uma força. Mas agora, nessa aula, a nossa atenção ela vai estar voltada para as condições de equilíbrio do corpo. Ou seja, agora a gente vai estar olhando assim, esse corpo vai estar equilibrado, mas quais são as condições para ele estar equilibrado? Então, assim, mais especificamente, dá uma olhada aqui, ó. Mais especificamente, dá uma olhada aqui, pessoal, falaremos sobre estática dos sólidos, ou seja, equilíbrio estático de um ponto material, e também falaremos nessa aula sobre o centro de gravidade, tudo bem? Então, olha que aula muito interessante. Nem só de movimento vive a mecânica, vai ter essa parte dela, essa parcela da mecânica que trabalha com os corpos estáticos, ou seja, a estática dos corpos, o equilíbrio dos corpos. Então, se prepara e vamos nessa! Vamos lá, pessoal, manda na tela. Equilíbrio estático de um ponto material. Primeiro, estático, você imagina a palavra estático, E você já pensa assim, uma coisa estática, uma coisa parada, uma coisa que não se move. E ponto material é um conceito que foi estudado lá no comecinho, Quando a gente falava sobre ponto material e corpo extenso. Então você deve estar lembrando disso, mas caso você não esteja lembrando, muito bem, vamos revisar rapidamente aqui. Ponto material vai ser aquele corpo que ele tem massa e naturalmente ele possui dimensões, ou seja, dimensão, comprimento, largura, altura, mas para aquele estudo, para aquela situação, para aquela circunstância, as dimensões desse corpo não importam. As dimensões desse corpo podem ser desprezadas. Então, quando isso acontecer, você está diante de um ponto material, tudo bem? Agora vamos supor que é uma situação que saber o tamanho do corpo, saber a dimensão do corpo é indispensável, ou seja, não pode ser ignorado. Então, quando isso acontecer, você está diante de um corpo extenso. Então, nessa aula de hoje, o nosso foco vai estar girando em torno do quê? Do equilíbrio estático, o corpo vai ficar em repouso, vai ficar estático, vai ficar parado, mas esse corpo a gente está olhando o quê? Ele como um ponto material, ou seja, um ponto, aquele ponto lá da matemática, um ponto material, certo? Não quer dizer que o corpo propriamente dito tenha o formato muito pequeno de um ponto. É só um corpo cuja dimensão, para esse tipo de estudo, por enquanto, pode ser ignorado. Vamos lá, pessoal? Vamos nessa. É possível ficar em repouso, mesmo fazendo muita força? Então vamos lá. Na natureza, olha só, você vai observar corpos, que estão ali equilibrados. Então, naturalmente, você vai observar o equilíbrio de corpos, por exemplo, algumas rochas, a configuração de algumas rochas que elas vão sendo esculpidas geologicamente, e aí você até imagina assim, nossa, mas é uma coisa tão extraordinária, tão bonita, será que não é uma obra humana? Será que não foi uma civilização humana que foi lá e esculpiu isso? Porque está tudo bacana, assim, tudo muito bem equilibrado, não cai. Então, a natureza ela consegue nos presentear com obras de arte, de algumas rochas empilhadas em outras, e até então elas não caíram. Pode ser que em algum momento elas saiam do equilíbrio estático e elas venham a ter movimento e cair. Mas aqui, pensa essa pergunta aqui, ó. Você pode ficar em repouso mesmo fazendo muita força, Ou seja, você vai ter várias rochas empilhadas.
É claro que cada uma delas tem massa. Se elas têm massa, devido à gravidade, elas vão ter peso, e peso é uma força. Então elas vão estar exercendo força-peso, né? Elas vão estar exercendo força-peso umas sobre as outras. Então elas exercem força e ainda assim elas podem estar em repouso. Olha que interessante. Vamos lá, pessoal. Vamos nessa. Na ginástica olímpica, na ginástica olímpica, pensa o seguinte, você vai ter a atleta aqui, ó, né? Numa ginástica olímpica, a atleta, ela está aqui em repouso, né? Ou seja, ela se colocou numa posição em que ela fica aqui equilibrada nessa posição. Com certeza, se você pratica esportes, né? E tenta fazer uma acrobacia, tenta fazer uma posição como essa daqui, você vai perceber que não é tão fácil chegar a esse nível de equilíbrio, porque você vai ter que treinar, né? Então, na ginástica olímpica, você vai chegar numa posição em que o seu corpo fica ali, ó, equilibrado. Então, tem uma estática do corpo, né? Ela vai ter que achar uma posição de apoio. A força-peso dela, o centro de gravidade dela vai ter que contribuir com a distribuição de massa e ela vai estar naquele ponto equilibrada. Vamos nessa. Outra coisa aqui, ou mesmo descansando numa rede, né? Descansando numa rede, o que você vai imaginar? É necessário uma força para manter o equilíbrio, né? Então aqui, ó, você tem aqui uma criança, né? Tá descansando numa rede. Mas o que você imagina? Aqui você vai ter cordas, né? Então você vai ter força de tração, né? E você vai ter a força-peso dessa criança que está aqui. E aqui tu vai ter tração, né? E aqui tração também. Então ainda assim, mesmo o simples ato de você estar descansando numa rede, é necessário uma força grande, né? Para você manter o equilíbrio. Então, de fato, se fazem forças até para você ter o equilíbrio. Então, segundo a primeira lei de Newton, né, para que um corpo esteja em equilíbrio, seja estático quando ele está em repouso, seja dinâmico quando ele está em movimento retilíneo uniforme, é necessário que a resultante das forças que atuam sobre ele seja nula, tá? Ou seja, aí nesse ponto, nós estamos percebendo o quê? Que a palavra equilíbrio não coloca o corpo como sendo simplesmente em repouso. Bom, estar em repouso é uma possibilidade para o equilíbrio. Por exemplo, ele pode ter o equilíbrio que nós chamamos de equilíbrio estático. Então, no equilíbrio estático, o corpo está em repouso. Mas existe uma condição de equilíbrio que é chamada equilíbrio dinâmico. Aí como é que é o equilíbrio dinâmico? O corpo, ele se move, certo? Ele se move, mas ele se move com uma velocidade constante. Ele não possui aceleração, então por isso que a velocidade é constante, e ele se move numa trajetória em linha reta, tá? Então o fato da velocidade ser constante quer dizer que não tem aceleração. Por que, professor, em linha reta? Porque de repente, se esse corpo entrasse numa curva, aí ele ia apresentar a aceleração centrípeta. Então aí já fugiria a condição de que ele não deveria ter aceleração. Tudo bem, pessoal? Então, como você viu aqui, ó, a título de revisão, o equilíbrio, ele não necessariamente se resume a estar parado. Então, o equilíbrio em que um corpo está parado, é um equilíbrio estático. Agora, tem um corpo se movendo em linha reta, com velocidade constante, é o equilíbrio dinâmico. Vamos nessa. Então, olha aqui, ó. Mais uma acrobacia. Mais uma acrobacia de ginasta que te dá uma noção do quanta força você tem que fazer para ter o equilíbrio. Então pensa o seguinte, olha só. Aqui você tem, né, um cabo ou uma corda, então ele vai ter uma força de tração, que é chamado aqui tração 1. Do outro lado você vai ter uma tração também, tração 2. Então força de tração 1 e força de tração 2. E aí o atleta ele vai ter no centro de massa, o centro de gravidade dele, o vetor força-peso, né? Então olha que interessante.
ele conseguiu se colocar nessa posição, né, de repouso durante algum tempo, tá? E durante esse tempo em que ele está em repouso, o que está acontecendo? Tu está tendo dois vetores direcionados para cima, né? São as forças de tração, e tu vai ter um vetor direcionado para baixo, que é a força-peso. Como ele está equilibrado, ou seja, como ele está em repouso, nesse caso é um equilíbrio estático, você imagina que o somatório das forças vai ser igual a zero. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa. Né? Então, como ele está equilibrado, o que você imagina? Ah, ele está em repouso. O somatório das forças na vertical, porque aí elas estão todas no eixo Y, vai ser igual a zero. Então, para cima, por exemplo, eu tenho T1, o T2 também está para cima, e para baixo tu tem o peso. O somatório delas vai ser igual a zero, o que te leva a uma conclusão, que a tração 1 mais a tração 2 vai ter que ser igual à sua força-peso, né? Então essa vai ser uma condição necessária para o equilíbrio. Ok? Continuando. Então aqui, ó, a minha força resultante sobre o corpo é a tração 1 para cima, positiva. A tração 2 também está para cima, positiva, ok? E o peso, por que ele está negativo? Porque ele está, o quê? No sentido para baixo. Então aqui ele está menos P. Então essa força resultante, ela tem que ser igual a zero. Ele está em equilíbrio estático, ok? Então vamos ao nosso exemplo aqui, ó. Exemplo 1. Na figura a seguir, mostra um atleta, né, de ginástica olímpica no aparelho de argolas. O ginasta encontra-se parado na posição mostrada, ou seja, ele está em equilíbrio. Assinale qual entre as alternativas a seguir a que melhor representa as forças que atuam sobre ele, desprezando-se as forças do ar, ok? Então aqui ele está em equilíbrio nessa posição que está aqui na figura, e você vai ter que tentar visualizar quais forças estão aí acontecendo, ok? Então na letra A está mostrando duas forças na diagonal e a força-peso para baixo. Na letra B, duas forças numa diagonal descendente, na letra A ascendente. Na C, duas forças horizontais e o peso para baixo. Ou seja, na C, horizontais se afastando uma da outra. Na letra D, duas forças na horizontal se aproximando uma da outra e o peso para baixo. E na letra E, duas forças na diagonal descendente e o peso para cima, tá? Então, assim, são várias possibilidades que tem aí, mas aquela que faz mais sentido diante da figura vai ser essa daqui, né? A força-peso do corpo, né, possui a intensidade que as duas forças de tração. Ou seja, o que você percebe? Se ele está dependurado aqui, aqui onde tem essa corda é a tração, vou chamar de T1. Aqui onde está essa outra corda é a T2, certo? E o peso dele? Aí vai ter o centro de massa dele, é o centro de gravidade, e daqui você vai apontar para baixo o peso. Logo, se eu for pegar e transcrever isso aqui, vai ficar assim, ó, T1, ok? T1, aí aqui, T2, ok? E para baixo aqui, peso, certo? Isso aqui vai ser condizente com a sua letra A, ok, pessoal? As outras letras B, C, D, aqui está sendo um engodo, né? Ele faz uma invenção de forças, ó, que não condiz com a forma com que ele está segurando lá a corda, né? Está sendo um engodo. E essa letra E, ela tem um absurdo ainda maior, porque ela inverte o sentido da força-peso. Então, quando você usa a lógica nessa questão, fica mais fácil de resolver. O que você vai pensar? Professor, o ginasta, a força-peso dele, sempre vai apontar para baixo. Então, todas estão apontando para baixo, com exceção da letra E, tá? Então, a letra E, de cara, você já vê que tem algo muito errado, né? O peso está levando o atleta para cima? Não, o peso tem que apontar para baixo, tá? Aí, essas outras aqui, você vai matar a charada, você vai resolver, verificando a forma com que ele está segurando, né, as cordas. Perceba que ele está segurando essas cordas e elas estão numa diagonal. Portanto, a direção e o sentido
da tração tem que estar seguindo essa orientação da corda, entende? Aqui, por exemplo, onde as duas estão apontando aqui, ó, para o lado, para o outro, é só se ele tivesse com as duas cordas esticando os braços dele. Não é o caso. Aqui, se ele tivesse com as duas cordas puxando o braço dele para baixo, numa diagonal. Não é o caso. E esse aqui, né, se ele tivesse com as cordas amarradas nos braços e ele puxando as cordas. Então, realmente não faz sentido as outras alternativas. A que está mais condizente com a figura vai ser essa letra A. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa. Aí, ó. Então, letra A. Exemplo 2. Querendo se arrancar um prego com o martelo, conforme mostra a figura, qual das forças indicadas, né, todas elas têm a mesma intensidade, será mais eficiente? Então, vamos lá. Olha o problema. Ele tem esse prego aqui, ele quer remover esse prego da madeira. Então, ele está utilizando um martelo. Aí, para pensar. Ele vai ter a força, todas elas têm a mesma intensidade, mas ele vai ter a força B, ele vai ter a força A, ok? Ele vai ter a força C, D e E. Se fosse você para aplicar essa força aqui, em qual vetor você aplicaria essa força? Vamos lá. Olha lá. Ó. Resposta seria a letra C, ok? Com a letra C, você está aplicando uma força aqui, C, e essa força forma 90 graus com o cabo. Ou seja, vai ser o maior torque ou o maior momento que ele vai possuir. Ok? Aí ele vai ter um giro para cá, um momento com giro para cá, e ele vai conseguir remover o prego, tá? Com as outras letras, essa daqui, por exemplo, se ele puxar para cá, ele não está fazendo um giro que seja favorável para remover o prego. Se ele aplicar uma força, por exemplo, aqui em B, né? O sentido de B, ele não gera torque. Não gera torque do martelo. Ele não está causando giro. Então, não está favorecendo um giro para você remover o prego. Ou seja, você estaria fazendo uma força bruta para tentar arrancar o prego daqui. E não é o caso. Você utiliza o martelo para remover o prego utilizando essa possibilidade de torque. Aí você aproveita o torque e remove ele com facilidade. Bom, E e D, eles estão num sentido do torque ou momento favorável. Só que eles têm um ângulo de inclinação, e esse ângulo de inclinação diminui o valor do torque ou momento. Ou seja, o C ele está com uma força aqui a 90 graus, então vai ter um torque máximo. O D ele tem um ângulo, e esse ângulo vai diminuir o torque ou momento, e E tem um ângulo ainda menor, e esse ângulo ainda menor vai fazer com que o torque seja também mínimo, ok? Então ele vai ter que fazer mais força. Logo, aquele que é mais favorável para ser aplicado é o vetor C, ok, pessoal? Então tá aqui, ó, letra C. Exemplo 3. Determine as trações T nos fios ideais AB e BC, sabendo-se que o sistema está em equilíbrio na posição indicada. Aí ele te dá alguns dados. O seno do θ vale 0,6, o cosseno de θ vale 0,8 e o peso é 90 newtons, tá? Quando ele fala assim, fios ideais, ele está imaginando que é um fio que não tem massa e um fio inextensível, ou seja, ele não pode ser deformado e ele não tem massa. Então, olha só, nós vamos ter que pegar aqui, ó, vou considerar o ponto B, ele está ligado num bloco de peso P. Aí ele tem uma tração aqui, ó, né? Essa corda BA, que ele vai chamar de AB, não tem problema, e ele vai ter esse daqui BC, né? Um segmento BC, ou CB, não tem problema. E ele te deu um ângulo θ. A partir daqui, como o sistema está em equilíbrio, nós vamos descobrir o valor das trações desses fios. Vamos nessa. Olha só. Vou pegar aqui o ponto P, né? Vou colocar ele aqui. No ponto P, eu verifico que eu tenho a força peso, na vertical para baixo, que eu tenho a tração BC, o que ele está fazendo bem aqui, ó. Tração BC,
certo? Tem um ângulo de inclinação. Eu tenho aqui a tração BA, e essa tração BA está na horizontal. Então, tração BA e ali tração BC, ok? Para cima, o que ele vai ter? Ele vai ter uma componente da tração BC, ou seja, essa componente significa que ele pegou a tração BC e fez uma decomposição, uma projeção dela. Então, ele vai ter aqui a componente Y, tração BC. Y significa que ele vai pegar a tração BC e multiplicar pelo seno do ângulo. Ok? Aqui ele vai ter outra componente da tração BC. Então essa é a componente vertical e essa é a componente horizontal. E o que ele faz? Ele simplesmente faz uma multiplicação da componente vertical pelo seno e da componente horizontal pelo cosseno, ok? E o que você percebe? Se esse corpo ele vai estar em equilíbrio, o que eu tenho que analisar? Né? Retas paralelas, ó. Aqui eu tenho uma reta que é paralela a uma outra reta. Aí eu faço um corte aqui, ó, né? E nesse corte, o que eu percebo? Esse ângulo aqui, naturalmente, é o mesmo ângulo daqui, θ, e esse ângulo θ, naturalmente, é igual a esse ângulo aqui, θ. Ou seja, eles são ângulos opostos pelo vértice. Logo, essa inclinação, né, do BC, tração BC, ele vai ter um ângulo θ. Tudo bem, pessoal? Então, se você tinha dúvida de por que o ângulo está aqui em cima, θ, e é o mesmo ângulo que nós escrevemos aqui embaixo, está aqui a explicação. Perfeito. Bom, agora nós vamos dar atenção a essas componentes que estão aqui apenas na horizontal e na vertical, né? Então fica assim, ó. Para a direita, tração BA, para baixo, peso, para cima, tração BC, seno θ, para a esquerda, tração BC, cosseno θ, tá? E aí nós vamos igualar, né? Igualar quer dizer o quê? Para cima, tração BC, seno θ. Então quem que está puxando para baixo? É o peso. Então eu vou ter que igualar os dois. Como esse ponto não está subindo nem descendo, isso vai ser igual, né? Então, esse lado aqui, ó, é o que está para cima e isso aqui é o que está para baixo. O corpo não se move verticalmente, então ele está equilibrado. Então, vai ficar assim, ó, tração BC vezes seno do ângulo, que é 0,6, igual a peso, que é 90, tá? Então, aqui a gente já pode substituir os valores. Esse 0,6 está multiplicando, ele pode passar dividindo. Então, vai ficar 90 dividido para 0,6. Com isso, nós vamos obter que a tração BC é de 150 newtons, tá? E aí você já descobriu qual é a tração de uma das cordas. Continuando. Agora eu vou me atentar aqui, ó, tração BA. Tração BA é uma tração que está direcionada aqui, ó, para a direita, né? Quem que está oposta a ela? Quem que está oposta? Que vai impedir que esse corpo se mova? Tração BC, cosseno θ. Então, eu vou igualar assim, ó. Tração BA para a direita, tração BC, cosseno θ, para a esquerda. Então, eu vou igualar os dois. Com isso, eu vou ter o valor da tração BC, já foi calculado, 150. Cosseno de θ é fornecido na questão, 0,8. E aí é só multiplicar. 150 vezes 0,8 vai te dar o quê? Uma tração de 120 newtons para BA e uma tração de 150 newtons para BC, ok, pessoal? Então, 120 newtons para BA e 150 para BC. Vamos voltar aqui. Aqui, vamos limpar. Pronto. Aqui foi 150, vamos voltar de novo. BC 150 e BA 120. Então, vamos voltar aqui. 150 newtons, 120 newtons, certo? Então vamos lá. Interpretando. Olha só. Professor, por que a tração ficou diferente? É porque a forma com que a corda ou o cabo tá distribuído é diferente, né? Por exemplo, o BA, tração BA, ele está inclinado, né? Tem uma inclinação, está numa diagonal.
Tração BC está numa horizontal. Aí você fala assim, então, como a configuração espacial dos dois fios é diferente, a tração sobre eles também vai ser diferente, né? Somente se os dois fios, tanto BA quanto BC, estivessem na mesma distribuição espacial, se houvesse uma simetria espacial aí com os dois, por exemplo, o BC estivesse ligado lá em cima, né? Também com o mesmo ângulo θ, então nesse caso as duas trações seriam iguais, ok? Mas como eles estão aqui, ó, distribuídos de forma diferente, o valor encontrado para a tração de cada um deles também vai ser diferente, ok? Vamos nessa. Continuando. Então tá, aqui já resolvemos. Centro de gravidade. Olha o conceito do centro de gravidade. Imagina o seguinte, você joga um bastão, né, para o ar. Você faz um lançamento parabólico com um bastão, certo? Bastão, professor? Pode ser uma caneta, pega uma caneta, joga no ar, né? Faz um lançamento parabólico. Ou então pega um cabo de vassoura e joga para cima, assim, um lançamento parabólico. O que você vai perceber? Que tanto a caneta, quanto esse bastão que você jogar, esse pedaço de cabo de vassoura que você jogar, ele vai ter o quê? Ele vai ter algumas movimentações, né? Formando aqui um arco de parábola. Aí você fala assim, como assim, professor, algumas movimentações? Quer dizer que a movimentação dele é uma combinação de dois movimentos, rotação, né, e translação. Esse movimento formado por esse gráfico aqui, ó, pontilhado, que é o teu arco de parábola, ele é o quê? É uma translação. Então isso aí é a translação do corpo. Só que você vai perceber que o corpo não é um pontinho material, o corpo tem uma dimensão. Então, por exemplo, aqui esse bastão, ele tem uma dimensão. Então, o que você percebe? Que ao longo da trajetória, esse corpo ele vai mudando a posição aqui, ó, certo? E aí, quando ele vai mudando a posição, você percebe que ele pode apresentar algum giro, né, no caminho. Então, ele está tendo algum grau de rotação no meio do caminho, tudo bem? Apesar disso, o ponto que vai fazer a trajetória dele é o centro de massa desse corpo. Então, aquele giro está acontecendo em relação a esse centro de massa. Vamos nessa. Vamos lá. De acordo com a figura do slide anterior, observamos que um corpo extenso possui um movimento de translação e um movimento de rotação. Ou seja, essas duas palavrinhas, elas provavelmente foram apresentadas para você lá naquelas aulas de geografia, quando você vai estudar o sistema solar, aí você fala, os planetas têm translação, tem rotação, perfeito, também. Só que aqui, quando você vai lançar um corpo no ar, ele tem sim um movimento de translação e um movimento de rotação. Foi tirado uma série de fotos, né, em intervalos de tempo muito pequeno, da barra de ferro em movimento. Então esse bastão ele está chamando de barra de ferro. A barra descreve uma trajetória parabólica, né, um arco de parábola. É como se toda a massa da barra estivesse concentrada em um único ponto e todas as forças que atuam em cada partícula da barra também estivesse aplicada nesse ponto. Então esse centro de gravidade, né, se eu estiver me referindo a um corpo homogêneo, um corpo cuja distribuição da massa vai ser igual em cada parte dele, né, que ele não tenha uma densidade variável, então o centro de massa dele e o centro de gravidade, né, vai estar naquele ponto. Então, a força-peso daquele corpo vai estar naquele ponto, entende? Professor, mas cada parcelinha dele tem massa, exatamente. Mas o centro de massa dele é um ponto e naquele ponto é que você vai considerar a trajetória. É naquele ponto que você vai representar o vetor força-peso. Vamos lá, pessoal? Continuando. Ele existe, né, também para os sistemas formados por corpos separados. Então, o sistema solar, por exemplo,
ele tem um centro de massa, né? E é em torno desse centro de massa que giram os planetas, e não em torno do centro do Sol. Embora o centro de massa do Sistema Solar esteja bem próximo do centro do Sol. Então aqui tem um ponto interessante, né? Tem um ponto interessante porque em aulas passadas nós falamos sobre as leis de Kepler, né? Falamos sobre as leis de Kepler, lá no movimento dos corpos, né? Na astronomia. E lá na primeira lei de Kepler, a lei que fala sobre as trajetórias, falava o seguinte, que um planeta, ele descrevia uma trajetória elíptica, né? Uma trajetória de elipse, ou seja, uma trajetória elíptica, e o Sol estava em um dos focos. E todos os planetas giravam ali, né? Formando aquela trajetória parabólica, perdão, aquela trajetória elíptica com o Sol em um dos focos. Perfeito. Bom, como você viu, não é como se os planetas girassem ao redor do Sol, né? Há uma interação mútua, de gravitacional mútua, de forma que o Sol também é levemente deslocado, de forma que o centro de massa do Sistema Solar não é propriamente o centro do Sol, né? Eles são próximos. Então, até o Sol possui um pequeno movimento de rotação e um pequeno movimento de translação, tá? Porque esse centro de massa do Sistema Solar é levemente deslocado do que seria geometricamente o centro do Sol. Vamos lá, pessoal? Agora, esse centro de massa, naturalmente, ele vai estar mais próximo do corpo que é mais massivo. E se você olhar a massa do Sol, da nossa estrela, e a massa dos planetas, é claro que o Sol, ele por ser mais massivo, ele vai conseguir trazer o centro de massa para próximo dele. O centro de gravidade também é conhecido como centro de massa, tá? Então aqui a gente está chamando de centro de gravidade, centro de massa. Então é a posição média considerada em relação à massa de todas as partes de um objeto ou sistema. No caso do corpo humano, o centro de gravidade do corpo humano muda conforme a sua posição. Por exemplo, uma pessoa em pé, né, com os braços estendidos, terá o seu centro de gravidade próximo ao umbigo, né? Já no caso de uma pessoa sentada em uma cadeira de rodas, deve-se considerar o centro de gravidade, né, do sistema, a pessoa e a cadeira. Então, olha que interessante. Olha que interessante, a distribuição espacial da pessoa, a forma com que ela está, modifica o centro de massa, né? Então você está aí, ó, está em pé, né? Pô, ficou em pé, pronto. Onde é que está o seu centro de massa? Próximo do umbigo, ok? Por isso que, se você correr, né, e der um salto, o seu corpo vai apresentar um giro, e esse giro é exatamente em relação a esse seu centro de massa. Por isso que se você observar um acidente envolvendo moto, e aquele motoqueiro bate e é lançado, ele vai girar ali, ó, vai girar no ar, né? Pronto, ele está girando no ar exatamente porque ele tem um centro de massa dele. E aí todo o movimento do corpo dele é em relação a esse centro de massa. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa. Agora, se essa pessoa sentou na cadeira, né? Ah, sentou na cadeira. Então, qual é o centro de massa? A cadeira também tem massa, e aí esse centro de massa deve levar em consideração a gravidade do sistema em que você está, a massa da pessoa, a distribuição da massa da pessoa e a distribuição de massa da cadeira. Então, olha só. De forma geral, o ponto estará um pouco acima do assento, podendo estar mais para frente ou mais para trás, conforme a configuração da cadeira, né? Então aí eu falo de centro de massa, você já tem que ver a massa do sistema como um todo, do conjunto, pessoa, sistema de gravidade e a própria cadeira. Isso simplifica muito a análise quando a força-peso estiver envolvida. Então todo o efeito da força-peso pode ser simulado pela aplicação do peso do corpo como um todo no seu centro de massa ou centro de gravidade. Então, por exemplo, no caso de um martelo,
Você sabe que o martelo ele tem uma porção feita de um material mais denso, uma outra porção feita de um material menos denso e a distribuição de massa é desigual. Ainda assim, quando você considera como um todo, o centro de massa dele vai estar mais próximo da parte mais massiva. Então aqui, ó, o centro de massa desempenha um papel importante na análise do equilíbrio dos corpos sólidos. A sua posição relativa pode determinar o tipo de equilíbrio, se é um equilíbrio estável, se é um equilíbrio instável ou se é um equilíbrio indiferente. Então agora vamos ver cada caso aqui. Equilíbrio estável ocorre quando um corpo é deslocado da sua posição de equilíbrio e ao ser abandonado ele retorna à sua posição inicial. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem essa bola, essa esfera, e ela está numa posição aqui, ó, em que ela tem o centro de equilíbrio. Mas se ela foi deslocada aqui para cima ou para cá, né, a tendência é que ela retorne, né? Ela retorne à posição de equilíbrio. Então, quando isso aí vai acontecer, você está falando de um equilíbrio estável. Mas, professor, todo equilíbrio é estável? Né? Será que todo equilíbrio é estável? Não, existe também o equilíbrio indiferente. O que é um equilíbrio indiferente? Se o corpo for afastado da sua posição de equilíbrio, ele permanecerá em equilíbrio em sua nova posição. Então aí tem um exemplo, né? Você vai ter alguém jogando sinuca, né? Bilhar, e ao dar uma tacada numa bola, se a superfície é horizontal, ela vai encontrar uma nova posição de equilíbrio. Então para isso aí nós chamamos de equilíbrio indiferente. Mas tem também aquele equilíbrio instável. Quando que acontece isso? Se o corpo for afastado da sua posição de equilíbrio, ao ser abandonado, ele tenderá a afastar-se ainda mais da posição inicial. Então, quando isso aí acontecer, ó, instável, eu tenho uma pessoa andando aqui em algum tipo de transporte, e se ela sair da posição de equilíbrio, o sistema não tende a retornar, ele vai se afastar ainda mais. Então é equilíbrio instável. As figuras abaixo ilustram a importância do centro de gravidade em relação às forças aplicadas. Então aqui, por exemplo, tu tem um corpo retangular, estou aplicando uma força aqui, ó, para a direita ou para a esquerda. Agora ele está numa nova posição, aplica uma força para a direita ou para a esquerda, ele vai para algum local? Tenho esse corpo aqui, ó, uma aplicação de uma força para a direita ou para a esquerda. Perceba que aqui, se é a superfície, aqui é a superfície e se aqui é a superfície, cada aplicação de força te dá um equilíbrio diferente, né? Então aqui tu pode ter um equilíbrio estável, aqui ele vai ter um equilíbrio instável e aqui um equilíbrio indiferente. Olha lá, centro de massa dele, ok? E o centro de massa dele. Arquimedes, há cerca de 2.300 anos, já havia observado a relevância do centro de gravidade. Enunciou algumas proposições a respeito. Dentre elas, destacamos um título de ilustração. Em qualquer figura côncava, o centro de gravidade deve estar dentro da figura, né? Então você, nesse exemplo, vê-se nesse exemplo que nem sempre o centro de gravidade pertence ao corpo rígido. Ele pode estar fora do mesmo. Então isso é interessante, ó. O centro de gravidade não precisa necessariamente estar dentro do corpo. No caso da bacia, o centro de gravidade vai estar numa região dentro da bacia e não numa porção de massa que pertence à bacia. E aí um outro exemplo bem simples disso é você pegar o exemplo de um anel, né? Você pega o exemplo de um anel. No caso de um anel, o centro de massa dele ou o centro de gravidade vai estar no centro do anel. E no centro do anel é uma posição que não tem massa do anel. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, até a próxima. Tchau, tchau.